Fala, tá, pessoal? Bom dia de novo, né? É o segundo vídeo nosso. Como a gente conversou aqui na sala que a página 16 e 17 a gente já tinha corrigido e eu coloquei no diário isso, a gente vai corrigir só o livro de atividades, tá? Eu tô no vídeo, gravando o vídeo. Da 53 a 55 eu não corrigi. Não, eu mandei vocês fizeram aqui na sala, mas não houve correção nossa. Porque quando eu corrijo, sim, eu corrigi de forma individual, como eu falei pra vocês. Falta agora corrigir com todos. Tá certo? Pra vocês corrigirem aquilo que eu coloquei lá que tava errado, que não tava legal, que vocês tinham que mudar, né? Então vamos lá, ó. Unidade 5, calor, uma forma de energia. Primeira questão. Saber a temperatura do ambiente nos ajuda a escolher as roupas mais adequadas para nos sentirmos bem, pois quando estamos com uma roupa inadequada, podemos ficar com frio ou calor. André e Enzo moram em locais de temperaturas diferentes. Observe as roupas que eles usam durante o dia de hoje. Nos locais onde André e Enzo moram, a temperatura estava em torno de 30 graus Celsius a 5 graus Celsius. Sabendo disso, pinte de vermelho os termômetros representados a seguir, indicando a temperatura de cada local. Aí, o local onde André mora, você pintou que cor? Até quanto a temperatura? 30 e pintou de vermelho, né? 35? O ideal seria 30 que ele está colocando. Então, quem colocou 35, dá uma reduzida lá só com uma caneta, um lápis, tá? E o Enzo? Isso, você tem que pintar até na marca 5, tá? Então, o local onde Enzo está é 5 graus Celsius. Oi. E o local onde André está é 30 graus Celsius, tá? Só 30 do André, tá? O André está a 30. Você tem que pintar até essa marca 30, certo? Tá bom? Oi, Kemily. A gente ainda vai chegar nessa página. A gente tá nessa bem aqui, meu amor, olha. Nessa, tá? Deixa eu ver o que você fez. Pois é, por isso que eu peguei aqui o seu livro, ó. Eu dei uma marcada aqui, era até o 30, tá, Kemily? Você tinha que pintar até aqui essa marca do 30. E aqui tá certo, você pintou até 5, tá bom? Aí você acompanha agora que eu vou pra segunda questão, tá, meu amor? Então, pintaram desse valor, foi isso? Oi. O Enzo até 5 graus Celsius, tá? Então, nas aulas passadas, quando a gente fala de temperatura, eu tava falando pra vocês que a gente vai marcar a temperatura em graus Celsius, nesse caso. Esse 5 e essa bolinha do ladinho do 5, ele significa grau. E esse C significa Celsius, tá? Que é como se fosse a unidade da temperatura. Segunda questão. Desembaralhe as letras e descubra o nome da energia que é transferida do corpo do Enzo para do ar gelado ao seu redor. Aí você ia verificar que a palavrinha seria calor. Página 54. Pode dobrar a página e ir lá para 54. Deixa eu só passar aqui para 54. Tá? Oi. Tá, agora você dobra a página e vai pra 54. Aí você teria que pintar tudo isso aqui, tá, meu filho? Ah, tá. Tudo. Tá? Agora vai lá, a gente vai corrigir essa. Terceira questão. O corpo dos seres vivos produz calor. Com base nessa informação, observe a fotografia dos animais de estimação de Lara. Letra A. Sobre a transferência de calor na situação representada na foto ao lado, marque a alternativa correta. Qual dos dois vocês marcaram? O primeiro, né? Por quê? Porque eu falei para vocês aqui que a temperatura ela vai de um corpo de maior para um de menor, até ambos atingirem o mesmo patamar, né? O mesmo valor. Só que aqui ele está colocando duas situações do animal, né? O animal com menor temperatura recebe calor do animal que tem a maior temperatura.
Então, ele está colocando o contrário. Esse animal que está com uma menor temperatura, ele vai receber uma maior temperatura que vem do outro animal. Então, estaria certo o primeiro, quadradinho. Você marcaria um X. Por que estaria errado o segundo? Porque ele fala que o animal com maior temperatura, ele vai receber calor do animal que está com menor. E não é isso que vai acontecer. Ele não vai receber porque a temperatura dele está maior. Então, você marcaria o primeiro quadradinho, tá? É sempre você lembrar isso. Que a temperatura, ela passa de um corpo de maior para um de menor, até ambos atingirem o mesmo equilíbrio. Mesmo valor. Letra B. Ao perceber que os seus animais de estimação estavam com frio, Lara resolveu cobri-los com um cobertor. Porque o cobertor, ele pode ajudar os animais a manter os seus corpos aquecidos. Por quê? Quem foi que colocou essa? Pode falar. Fez essa? Por quê? Pode falar, Gabi, enquanto ele tá vendo o dele lá. Ele dificulta. Quem mais? Quem mais fez essa? Oi? O quê? O frio não passa para o tecido, ou seja, ele está falando da dificuldade, né? Dificulta. O seu. Porque os cobertores aquecem os animais e as pessoas, tá? Pode sentar lá. Então, assim, eles vão aquecer porque, na ideia lá do nosso coleguinha, o Kaique, né? Que trouxe aqui a dele. Porque, assim, os cobertores, eles vão justamente dificultar, né? A perda do calor que é produzido justamente pelo corpo dos animais para o ambiente, onde está, no caso, mais frio. Que é justamente isso que vocês estão colocando na resposta de vocês. Vai aquecer eles do frio, né? Então, ele vai dificultar essa passagem do calor, né? Ele vai dificultar a perda do calor, né? Que é produzido justamente do corpo dos animais, né? Para o ambiente lá fora, tá? Quarta questão. Complete o texto corretamente usando as palavras do quadro. Aí vocês iriam utilizar 6 palavrinhas e tentar encaixar nesse texto. Qual foi a primeira palavrinha que vocês utilizaram? Temperatura, né? Muito bem. Segunda palavrinha. Menor foi todos. Todos. Maior. Quem mais? Muitos utilizaram menor e outros maior, né? Depende muito da leitura do texto. Então, vocês iriam colocar maior, tá bom? Eu já vou explicar por quê. Segunda palavrinha. Terceira. Já falou a segunda que é maior. E a terceira palavrinha? Menor. Quarta palavrinha. Calor. Quinta palavrinha. E a sexta? Exatamente. Então, vocês iriam encaixar essas palavras, aí vocês iriam fazer a leitura do texto para ver se estava tudo ok, né? Aí, vamos fazer a leitura agora. Quando existe diferença de temperatura, tá certo? Entre dois corpos, o calor é sempre transferido de um corpo com maior. Foi isso que eu falei para vocês. A temperatura, na questão anterior, ela é transferida de um corpo com maior para um de menor, até ambos atingirem o mesmo valor, tá? Então, seria maior, seria a temperatura para com menor temperatura. E ao receber calor, o que vai acontecer? O corpo esquenta a sua temperatura, né? E quando esquenta a temperatura ela vai aumentar. Por exemplo, nós, quando estamos suados, com calor, estamos fazendo educação física, estamos muito suados, então nossa temperatura está bastante elevada, né? A nossa temperatura está bastante elevada. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente o aumento da temperatura. Quando perde calor, o corpo, ele vai o quê?
esfriar, que é o caso. A gente estava muito com calor e nossa temperatura aumentou. Mas aí a gente vai ficar embaixo de um ventilador, pegando um ventinho. Aí, com o passar do tempo, vai esfriando, né? Vai passando o calor, nossa temperatura vai diminuindo, né? E nesse caso aqui, é justamente isso, o nosso corpo ele vai esfriando, tá? E uma observação importante que o nosso livro coloca, né, na página 54, lá no finalzinho, ó, a transferência de calor só termina quando dois corpos ficam com a mesma temperatura. Sempre assim. Vamos para a próxima página. Quinta questão, na página 55. Leia o texto com atenção e descubra o porquê nós suamos, né? Quem gosta de suar? Gostam de suar? Eu não gosto também. Sim, depois eu vou ver isso, tá? Vamos lá, continuar. Tá. Olha. Vamos lá, continuar. Pode utilizar à vontade o álcool, tá? Pode utilizar. Já? Porque quando eu suo, eu vou pro banheiro tomar banho. Então o quarto vai estar muito frio. Ah, tá. Entendi. Sim, olha, continuando. Porque suamos. Já? Por que suamos? Em uma frase, podemos dizer que suamos para regular a temperatura do corpo, tá? Um processo que ocorre mais ou menos assim. O corpo humano ele tem uma temperatura média que é 36, às vezes 36,5 graus Celsius, né? Logo, quando ele aquece, além do normal, as glândulas sudoríparas que se localizam na camada interna da pele, que é a derme, lançam suor sobre a camada externa da pele, que é a epiderme, fazendo o corpo resfriar. Letra A. Encontre e sublinhe no texto a função do suor em nosso corpo. Qual é a função mesmo no texto? Tá, quem mais grifou? Presta atenção, teve muitos alunos, ó, que pularam a letra A da quinta. Não fizeram esse glifamento lá, sublinhar. Então, aqueles que não fizeram, colocar lá o que seria. Quem mais colocou diferente? Suamos para regular a temperatura do corpo. Então, seria justamente essa a função a função do suor em nosso corpo. Pode grifar isso lá no texto. Suamos para regular a temperatura do corpo. Tá? Grifaram isso lá no texto? Que era para sublinhar, né? Sublinhe lá. Aí o que você colocou? Ah, eu coloquei de azul, coloquei errado. Então, vou colocar de uma outra cor para destacar que essa aqui é a correta, né? Ok. Tá? Suamos para regular a temperatura do corpo. Letra B. Podemos passar para a letra B? Já? Grifou, filho? O que foi que você marcou? Ah, tá. Então, você grifa aqui, olha. Suamos para regular a temperatura do corpo. Aí você pode grifar com uma outra cor, pode ser azul. Aí você coloca aqui, bem aqui do ladinho, a letra A, para dizer que você colocou essa. Tá? Não precisa riscar o livro, não.
Tá, eu aguardo vocês marcarem lá. Conseguiu marcar, filho? O seu também? Tá grifado? Tá? Já? Podemos? Arthur, tá acompanhando lá a página 55? Muito bem, tá tudo certo já? Tá? Ok, que bom. Tem alguma coisa erradinho lá? Se tiver, você vai arrumando. O que eu tô falando aí você pode perguntar, tá bom? Qual foi a questão? Traz aqui pra tia ver, lá no finalzinho, né? Aí quando chegar lá no final, eu vou situar a questão, mas você vai lá e dá uma arrumada, tá bom? Então, vamos para a letra B, da quinta, né? Quando o nosso corpo está aquecido, além do normal, ele precisa o quê? Ganhar ou perder calor? Então, se ele está muito aquecido além do normal, nós não podemos ganhar calor, não. Nós temos que perder calor. Tá? Então, você marcaria perder calor. Ah, sim. Entendi. Ótimo. Aí, marcaria o segundo quadradinho, tá? Perder calor, tá certo? Podemos ir para a sexta. Classifique os exemplos representados nas imagens a seguir como fonte de calor natural ou artificial. Então, se for natural, você coloca um Nzinho dentro do quadradinho. E se for artificial, também você vai colocar um Azinho. Como é que ficou? A primeira imagem, Na, né? Que ficou segundo a Gabi. Então, o Sol, ele é uma fonte de calor natural. Então, você colocaria dentro do quadradinho a letra N, tá? Já na outra imagem, nós temos o secador de cabelo, que seria uma fonte de calor artificial, tá? Então, você colocaria um Azinho. Quando a gente fala, olha, essa questão ela é muito importante, porque logo no início do nosso capítulo, a gente falou sobre isso. Então, se a gente fosse classificar a fonte, objetos que tem fonte de calor artificial, a gente colocaria chapinha, secador, ferro elétrico. Depois não vão dizer que eu não estou trabalhando esse assunto. Chapinha, secador, ferro elétrico são fontes de calor artificial. Tá. O ventilador também, o ar-condicionado. Então, a gente poderia colocar fonte de calor, né? Aquecedor, enfim, não esquecer essa questão, tá? Sétima questão, Podemos falar sobre a sétima? Oi, filho. Oi? Tá. Ok. A gente vai comentar sobre essa agora, tá? Tá. Sétima questão. Podemos? Tá. Então, na sétima questão, ó. Se atentem. Presta atenção. Se atentem, porque eu tô fazendo a correção. Se você precisar que eu volte, tia, eu não fiz essa. Tia, ficou errado o meu essa. Você pode repetir? Aí eu posso estar aqui para repetir. Então, se atentem, porque no final da correção, eu vou pedir o livro de vocês de novo. Aqueles que estão sem o visto, vão ter que estar com o visto. Tem uns 6 livros que eu ainda não peguei. Tá, Kemily, encosta lá a porta, por favor. Obrigada. Sétima questão. Enquanto caminhava pela rua, Mel observou que algumas partes da calçada estavam levantadas e quebradas. Depois, seu pai lhe disse que isso é resultado da dilatação. Explique como isso pode ter acontecido. Como é que aconteceu?
ele tá no caso dando um exemplo do frasco. Tá dando... Isso. Que mais? Kemi, eu tô só escutando a Gabi aqui. Fala. Eles sofreram? Tá. Minha filha queria falar, pode falar. Exatamente. Quem mais? Pode falar, filha. Tá. Ok, quem mais? Meninos, o que vocês colocaram sem ser o nosso colega que já falou? Pode. Tá, é assim, olha, os meninos aqui, só comentando a resposta pelo que eu tô percebendo, os meninos aqui, eles colocaram o exemplo do metal, né, enfim, eles colocaram outro exemplo que tá lá no livro, tá, mas aqui no caso, nessa questão, a gente tem um exemplo que é a calçada. Então, vai acontecer, no finalzinho, eles falaram que isso vai acontecer, né, ele vai aumentar de tamanho, enfim. As meninas também colocaram do lado daqui, né, sobre essa questão da temperatura. A temperatura, ela pode influenciar, a mesma coisa que eles falaram. No caso dos meninos, eles utilizaram a água quente para mostrar essa questão da temperatura. Mas aqui, voltando para a calçada, a nossa coleguinha aqui, ela falou sobre a temperatura, ela pode aumentar e o objeto, ele pode o quê? Dilatar e aumentar o seu tamanho, né? Como no caso aqui a calçada, ela sofreu uma influência da temperatura. Mas da onde a temperatura? A temperatura do ambiente. Às vezes a temperatura do ambiente, ela não está equilibrada, ela está muito alterada. E com o passar do tempo, esses objetos, eles tendem ao quê? A calçada tende a rachar, né? Elas racham, elas dilatam. Então sofreu justamente um processo de dilatação. Tá, vocês poderiam colocar como acho que é a Andressa, né? Ela colocou uma resposta bem simples. Como é que foi? Contraiu e dilatou-se. No caso, ela teria que usar só a dilatação, tá? Porque não contraiu, só dilatou. Então, no caso, eles dilataram, no caso, a calçada dilatou e aumentou de tamanho. Mas como é que foi que isso que aconteceu mesmo? Aqui na questão ele fala, ele fala que geralmente, né, algumas partes de calçada, ele mostra na imagem, observe na imagem. Algumas partes de calçada, elas se levantam. A aula vai acabar 11h45. Elas se levantam e às vezes elas quebram. E pode acontecer justamente o motivo, qual seria o motivo delas quebrarem, né, levantarem? É o efeito do calor. Ou seja, ela sofreu o efeito do calor, que foi um processo de dilatação e não contração. Então, foi uma dilatação provocado pelo efeito do calor, onde provocou o aumento de tamanho. Tá certo? Tá? Já sabem o que foi agora? Já? Então, uma questão dessa quando vier. Como? Tá aí de longe. Mas aí vocês ignoram. Não foi aquela história que eu falei? Se eu tô olhando pra professora, eu não tô olhando pra Kemily. Eu tô olhando pra professora, eu tô olhando pra outra coisa. E isso não vai, vocês estão todos me olhando. Eu tô olhando pra um, eu tô olhando pra outro, tô olhando pra cá, tô olhando pra cá. São várias posições, isso não tá me incomodando. Então, se eu não tenho nenhum problema com meu colega, eu preciso apenas o que é o meu interesse aqui? É aprender hoje coisas novas, né? Aprender
ciências. Então, tá? É aquela história que eu falei, já falei isso pra vocês. Tá, então vamos lá continuar. A gente não pode proibir ninguém de olhar um pro outro, tá? A gente não pode. Eu não posso proibir ninguém e até mesmo vocês não. Então, temos que levar a vida desse jeito, tá? Ela não tá fazendo nenhum problema pra vocês, ela não tá falando nada, ela só tá olhando, né? Então, olhou, não é crime, tá bom? Vamos lá pra página 56. A gente parou até 57, não foi? Tá, obrigada. Tá? Então aqui, ó, na questão 8, dando continuidade à nossa correção, na questão 8, ele coloca lá: Luciana esqueceu uma garrafa de vidro com água no congelador. Sabendo que a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólidos, líquidos e gasosos, observe a imagem e assinale a alternativa que explica por que a garrafa quebrou. Primeiro quadradinho. A água congelada diminuiu de volume? Vai acontecer isso? Não, né? Segundo quadradinho. Ao congelar, a água não se dilata? Dilata sim, né? Então não tá certo. Terceiro quadradinho. Ao congelar, a água ocupa mais espaço? Então vocês marcariam o terceiro quadradinho, um xizinho lá, tá? 9. Relacione os materiais listado abaixo aos respectivos objetos que são feitos com eles. Escrevendo as letras correspondentes nos espaços adequados, você vai observar a imagem, né? Então, olha, vocês têm 4 imagens lá. A partir daí, você tem a letra A até a letra G, né? Então, você tem na letra A cortiça, letra B metal, letra C cerâmica, letra D madeira, letra E lã. Tá. Depois eu vou dar o visto geral, tá bom? Tem também letra F isopor e a letra G papel. Então, como ele falou assim, olha, ele falou assim, ó, essa questão aqui. Relacione os materiais listados abaixo, né, aos respectivos objetos que eles são feitos. Então, quando ele fala de os materiais, ele não está falando só de um material, ele está falando de vários, né? Então, observe aqui, a primeira imagem você tem o que mesmo? Uma xícara. Dá a perceber que essa xícara ela é de cerâmica. Ela é de cerâmica, não é? Sim, né? Então, nesse caso, além da cerâmica, você observa um outro objeto que ela está em cima. Cortiça, pode ser uma mesa, que ela está em cima de uma mesinha de cortiça. Então, você poderia colocar tanto a letra A quanto a letra C, tá? Que ela poderia estar nesses materiais. A próxima imagem do lado esquerdo, o que vocês colocaram? Letra E, que é um casaco provavelmente feito de lã, né? Terceira imagem, o que vocês colocaram? FG. Então, esse copo lá, ele pode ser tanto de isopor quanto de papel. É o que a gente observa, na verdade, na imagem que tem, tá? Ele pode ser de isopor, mas também ele tem um papel que arredonda ele todinho, né? Próxima imagem, B e D, né? Que é o metal e também a madeira. A colher de madeira e a panela de metal. São os dois materiais, tá? São os dois objetos
que são feitos desses materiais. Agora, classifique os materiais de que são feitos e os objetos representados acima em bons e maus condutores de calor. Bons condutores, quem são? Quem são os bons condutores? O metal em geral, né? Vocês colocariam somente metais. E os maus condutores? Isso, aí vocês colocariam a cortiça, vocês colocariam a cerâmica, vocês poderiam colocar madeira, lã, isopor e o papel. Todos esses são maus condutores. E aí, quando eu deixei vocês fazerem essa questão, quando vocês colocarem bom e mau condutor, muitos colocaram que o plástico... Não, muitos colocaram que o isopor, a cerâmica, a madeira, eles eram bons condutores. E não é, né? Que a gente trabalhou aqui. Até mesmo se tivesse o vidro nessa questão, por exemplo, tem um vidro também, é mau condutor. Então, não vão colocar o isopor, mau condutor. Quem é o bom condutor de calor e de eletricidade que a gente falou aqui? Os metais. O plástico, mau condutor, tá? Então, não vamos esquecer isso aí, tá bom? Vamos para a próxima página, que é a 57 e última, né? Tá. Na 57, o que a gente tem, ó? Assinale as afirmativas que completam corretamente a frase abaixo. Blocos de neves compactados são usados para construir iglus porque funcionam como... Quais vocês marcaram nessa? A e a C? Tá, A e a C. Tem outros que marcaram a C e a A. Não, a gente vai introduzir um novo conteúdo hoje também, depois. É a unidade 6, depois eu explico pra vocês, tá? Não, a gente vai passar pro outro depois, tá? Então, assim, vocês marcariam a A e a C, tá bom? Por que a A? Porque, na verdade, os maus condutores de calor, ele fala aqui, ó, os maus condutores de calor, isolando o interior do iglu do ambiente externo. E maus condutores de calor, mantendo o ambiente interno mais quente que o externo. Então, a frase que vai completar seria justamente essas duas, tá? Vocês marcariam a letra A e a C. Isso, um xizinho lá. Questão 11, podemos? Questão 11. Alguns gases têm a capacidade de manter parte do calor do Sol na atmosfera terrestre, garantindo a temperatura do nosso planeta. No entanto, o aumento desses e de outros gases poluentes, eles têm elevado a temperatura da Terra. Com base nessas informações, encontre no caça-palavras o nome do fenômeno natural que ajuda a manter a temperatura da Terra. Qual é o nome dele? Hein? O nome do fenômeno natural que ajuda a manter a temperatura da Terra? Efeito estufa. Vocês iriam encontrar a palavrinha efeito estufa. Aí vocês iriam encontrar no caça-palavras, isso. Estaria lá embaixo, né? Essa palavrinha. Estaria na vertical, estaria na horizontal, desculpa, lá embaixo. Olha. Encontre no caça-palavras o nome de um dos gases que ajuda a manter o calor do Sol na atmosfera terrestre. Gás carbônico estaria também na horizontal, tá? Logo lá acima, na linha horizontal, tá? O nome de um meio de transporte que evita o aumento dos gases poluentes estaria na vertical, tá? Bicicleta, tá? Então, vocês iriam encontrar essas três palavrinhas, duas na horizontal e uma na vertical, tá bom? Efeito estufa, gás carbônico e bicicleta.
Quem é que sabe andar de bicicleta aqui na sala? Ah, tá. Não sabe andar de bicicleta? Poxa. Olha no meu onde que nós mora. Sim. Só um minutinho. Então, olha, agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar pro nosso conteúdo daqui a pouco, tá? Eu só vou concluir esse vídeo e enviar pra vocês da correção, tá bom?